Maquiagem para formatura para quem vai usar preto. E não vai ser uma maquiagem marrom tradicional não. Agora a gente vai diferenciar um pouquinho. Eu já estou com o rosto limpo e sim, você precisa estar também com o rosto limpo, independente se é pele seca, oleosa, mista, não interessa. Lava o seu rostinho com sabonete ou passa um lencinho demaquilante, porque maquiagem nenhuma dura em rosto sujo. Com a pele já limpa, a gente parte para hidratação e eu vou usar esse creme aqui da Embryolisse. Qualquer hidratante que você tiver e que dê certo pro seu tipo de pele, pode estar usando, tá? Se o hidratante for um pouquinho mais denso, assim, pra usar na pré-maquiagem, melhor, porque o efeito e o acabamento da maquiagem vai ficar muito melhor. De base, eu vou usar uma queridinha que eu tô usando no momento, que é essa daqui, da Mascavo. Ela me entrega durabilidade, me entrega um viço maravilhoso, um acabamento leve, bonito. A minha é na cor 110, só que ela tá levemente um pouquinho clara pra mim. 11, ó, acho que é isso. Gente, essas nomenclaturas da base da Mascavo me perco um pouco. Eu vou aplicar aqui no dorso da mão, porque o pump dela tá meio bugado. Antes estava perfeito, mas depois de um tempo o pump ficou meio doido. Eu vou aplicar assim, só pra eu controlar o tanto de base que eu aplico. Eu vou vir espalhando com o pincel Kabuki. Esses daqui que eu tô usando ultimamente, que eu tô gostando muito, ela é uma indicação, não é publi. É dessa marca chamada Jesup. Gente, é muito bom os pincéis deles, fora que é muito bonito. Acho que não tem numeração porque veio em um kit. Eu vou espalhar primeiro com o pincel e depois vindo no acabamento com a esponjinha, porque assim eu não perco tanta cobertura. Ó, uma dica importante, toda vez que for aplicar base, traz um pouquinho aqui, ó, pra orelha, um pouquinho aqui pro pescoço também, raiz do cabelo, ainda mais se você for fazer algum penteado, prender o cabelo, enfim, pra não ficar aquela máscara, sabe onde tem base, onde não tem? Agora a gente vem pro corretivo pra realmente camuflar essas olheiras. Não poderia ser outro senão o corretivo da Pilesco Catalin Hill, que é o corretivo com a maior durabilidade que eu já vi na minha vida até hoje. Apliquei em todas as regiões que eu quero mais cobertura. Eu vou vir espalhando com esse pincel aqui da Dye Makeup, é o F53, porque ele tem esse formato mais chanfradinho, ele se encaixa perfeitamente aqui. Vem espalhando esse corretivo, dando batidinhas, porque assim você vai ter um controle maior do corretivo que vai estar nessa região. Então, se você quer manter a naturalidade, mas claro, com cobertura, faça isso. Depois de ter feito toda a cobertura da pele com base e corretivo, agora a gente parte para o sombreamento do rosto, que é com contorno ou bronzer também, pode ser de sua preferência. Vou utilizar aqui o bronzer da Mascavo. Eu tô meio que levemente viciada nele, é na cor Sun Kiss. Então, vou pegar aqui um pouquinho do bronze em pó, início da costeleta do cabelo, em direção à minha boca. O importante é só que esse bronze, o contorno, não desça, pra não dar aquela aparência de que você tá com o rosto caído. A gente quer levantar isso daqui, mesmo com o contorno ou o bronze, a gente quer levantar. Espaçamento de 2 dedos da boca, tá? Não é pra trazer o contorno ou o bronze aqui muito pra perto. Ele tem que chegar aqui, ó, muito bem esfumado, ao ponto de desaparecer. E sempre levando pra cima, aqui concentrando, e o resto que fica no pincel, aí sim eu venho trazendo um pouco pra perto da boca, mas é muito pouco, ele tem que ficar muito suave. Segura na ponta do pincel pra deixar essa mão bem levinha e vem aplicando, esfumando, dando batidinhas, tá? Como a gente tá trabalhando com um produto em pó em cima da pele molhada, tem que ser dado batidinhas pra não criar buraco nessa maquiagem. Eu também trago aqui pra a testa, perto da raiz do cabelo, né, pra bronzear o rosto por inteiro, não ficar uma divisão só aqui e aqui pálido. Eu vou usar esse blush aqui da Yves Saint Laurent, na cor 87, com o mesmo pincel do bronzer. E como ele é bem pigmentado, eu vou dando batidinhas aqui em cima da minha maçã. Pode dar até aquele sorrisinho, sabe? Só pra ela ressaltar aqui, você vê exatamente onde é pra você aplicar. E antes de vir aplicando pó, eu vou utilizar esse iluminador aqui em bastão da Mascavo, mas pode ser qualquer iluminador da sua preferência. A gente vai selar esse rosto, selar todas essas camadas de base e corretivo. E não pode se esquecer de tirar as marcações, o acúmulo de corretivo que tem aqui abaixo dos olhos antes de selar. E aí sim, você vem com a esponjinha de veludo, com o pó solto, aplicando, dando batidinhas. Eu sempre gosto de vir fazendo a sobrancelha primeiro, porque a sobrancelha é a moldura do rosto. Então, se você já desenha ela, você já sabe exatamente até onde você pode ir com a sombra do olho. Para isso, eu vou usar esse lápis de sobrancelha da Ruby Kisses, Black Brown. Acho que é isso. Não sei se vai dar pra enxergar. Sobrancelha feita. E para os olhos, a gente vai precisar só de um único produto. PT Velvet preto. Antes de iniciar também com os olhos, tirar esse acúmulo de corretivo que fica aqui nos olhos. Pegando um pouquinho com um pincel bem pequenininho e fininho assim, olhando pra baixo
eu venho depositando esse BT Velvet rente aos meus cílios superiores, como se fosse fazer um delineado, mas não vai ser um delineado, que a gente vai esfumar esse preto aqui. Um pincel bem pequenininho assim de esfumar, eu venho esfumando esse preto, levando pra cima. Aí com um pincelzão bem gordão assim de esfumar, esse que eu tô usando é da Dye Makeup 0140, venho esfumando ainda mais essa borda do preto. Coloquei um pouco do BT Velvet Black aqui no dorso da mão, com um pouquinho de base, a base que eu usei da Mascavo mesmo. Vou misturar eles dois aqui pra ficar meio que um cinza. E com um pincel pequenininho que a gente usou pra esfumar aquele preto no início, eu venho pegando um pouquinho e aplicando aqui nessa bordinha que a gente fez. E esfumo, levando pra fora. Agora com o pó solto que a gente aplicou na pele também, a gente pega o restinho que tá aqui e vou selando um pouco desse BT Velvet pra ele não acumular e deixar ele bem no lugar mesmo. Com a caneta delineadora da Mari Maria, essa daqui, ó, eu venho fazendo um delineado bem fininho assim, mas não precisa ficar muito presa a precisão dele, porque a gente ainda vai esfumar. Com a caneta é bem mais simples de você fazer um delineado. Vou vindo do BT Velvet novamente, com aquele pincel bem pequenininho que a gente usou, dando uma leve esfumada aqui nesse delineado. De início eu pensei em deixar ele sem brilho, o que eu também gostei, mas aí vocês me falam nos comentários se gostou da maquiagem sem brilho ou com brilho que eu vou colocar agora. Vou usar esse iluminador aqui da Dior, belíssimo. A cor dele é a 06 Opal. Primeiro aqui no meio, fazendo um ponto de luz. Ui, que lindo! Máscara de cílios não tem segredo, né? Só aplicar do jeito que você gosta e a máscara que você gosta. Eu vou usar essa mini aqui da Benefit. Capricho bastante na máscara. Vou pegar um pouquinho de BT Velvet preto de novo nesse pincelzinho pequeno. Vou passar nessa linha d'água aqui de baixo, por dentro mesmo do olho. Vai ficar assim. Aí eu vou voltar com aquele pincelzinho pequenininho de novo. Vou esfumar essa bordinha bem de leve, só pra dar um acabamento mesmo, porque eu não quero descer muito com esse preto. Olho pra baixo com o espelhinho aqui e posiciono bem rente à raiz dos meus cílios naturais. Não tem muito segredo pra contornar a boca. É só você seguir o desenho natural da sua boca, que não vai ter erro. Eu gosto de utilizar a sombra pra contornar a boca. Consigo dar uma leve esfumada aqui nessas bordinhas, para dar a impressão que a minha boca é um pouquinho maior. Agora sim eu vim com um batom e aplico aqui dentro do lábio. Venho esfumando esse batom aqui dentro. E eu vou passar um gloss, porque eu gosto de gloss, mas se você quiser deixar mate, pode deixar mate. Olha isso. E essa foi a maquiagem de hoje para formandos que vão usar preto. Eu fui me olhar no espelho grande e fiquei assim. E aí, vocês usariam essa maquiagem? Espero que vocês tenham gostado dessa maquiagem tanto quanto eu. É isso. Beijo!